Sejam bem-vindos a mais um Quem Estudou a Lição. Mais uma vez aqui nós estamos para continuar o estudo da Palavra do Senhor, desse guia maravilhoso que tem como título Conexão. E hoje a gente chega na nossa segunda lição, que tem um tema importante demais, Conhecendo a Deus. Essa lição realmente está maravilhosa. E mais uma vez aqui estou com os meus amigos para mais um estudo da Palavra. Vamos começar aqui esse estudo tão importante, primeiro pedindo a orientação do Senhor. Eu quero convidar aqui o meu colega Everton para dirigir essa oração, iniciando esse estudo da palavra. Amém. Então oremos juntos nesse momento. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai, Soberano, Criador de todas as coisas, hoje somos chamados, Senhor, a te conhecer melhor, a estar mais próximo de ti, a ter uma conexão real e profunda contigo. Por isso pedimos, Senhor, a orientação do Teu Espírito Santo para nos conduzir nesse momento e compreendermos, Senhor, o que diz a lição. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então vamos lá. Hoje, Conhecendo a Deus é a segunda lição desse trimestre maravilhoso. E eu queria já pedir para que o Everton ele pudesse compartilhar conosco, né, qual a impressão que a charge dessa semana trouxe, para que aí a gente possa realmente adentrar nesse conteúdo que foi tão importante para essa semana. Perfeito. Interessante que o título, por si só, já é meio sugestivo, né? Então, Conhecendo a Deus. A charge apresenta para a gente, né, uma entrevista, onde a entrevistadora pergunta para a pessoa, você é cristão? E ele responde, sim. E ela pergunta, você não acha estranho seguir alguém que você não vê? Ele responde, com a Bíblia aberta, claro que não. Deus acabou de me mandar uma mensagem e eu respondi na hora. E é interessante você ver que o texto dessa semana também foi João capítulo 17, que está falando muito sobre a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, onde ele glorifica o Pai, onde ele se revela, né, aos seus discípulos e onde também pede a Deus que os seus discípulos sejam preparados para as coisas que estão para acontecer logo em seguida. A ideia aqui é o quanto nós conhecemos a Deus e o quão importante é conhecer a Ele, estar próximo dele. É dessa forma, então, que a gente entende quando Ele nos manda uma mensagem, quando Ele nos revela alguma coisa, né, e a gente está apto para poder responder em tempo hábil também, certo? Já no domingo, ele vai apresentar uma questão importante que vai começar a destrinchar essa visão que a gente tem aqui no sábado, certo? Então, no domingo, ele tem por título Uma Imagem Mais Clara de Deus. Todas as vezes que vamos falar a respeito de Deus, eu gosto de pensar numa história que já ouvi diversas vezes e que eu repito ela porque ela é bem clara. Conta a história de que um homem estava se perguntando como seríamos capazes de compreender a Deus. E ele estava caminhando, né, à beira da praia. Na beira da praia, ele vê, ao longe, um garoto que estava pegando água num balde, né, a água da praia num balde, e colocando num buraco que ele mesmo havia cavado. Nesse cenário, o homem começa a se perguntar, mas o que é que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso? A história conta que ele olhou os jovens fazer isso algumas vezes, a criança fazer isso algumas vezes, e depois, curioso, foi perguntar, por que você está fazendo isso? Ele falou, eu quero pegar toda a água do mar e colocar nesse buraco que eu cavei. Na hora caiu a ficha do homem, né? É impossível pegar algo que é completo, que é perfeito, e colocar numa mente imperfeita. Pegar algo infinito e colocar numa mente finita, que é a nossa mente. Contudo, existe algo importante também de se mencionar. Embora a gente não consiga compreender a Deus por completo, e isso vai ser apresentado logo nos próximos dias também, Deus se revelou a nós. Ele mostrou para nós características que fazem a gente conhecer quem ele é, certo? E não conhecer a Deus de forma adequada pode gerar um problema. Não conhecer acerca de Deus implica em escuridão, em superficialidade, dúvidas e engano. Como é que eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço? E, por consequência, eu não confio, né? Então, o domingo, ele está apresentando isso para a gente, uma imagem mais clara de Deus, falando sobre suas características, onipotência, onipresença, onisciência, sua paciência, seu amor, sua sabedoria e tantas outras características. A gente precisa entender, a gente precisa conhecer sobre elas, certo? É o constante cuidado de Satanás manter a nossa mente dos homens, manter a mente dos homens, no caso, a nossa mente, ocupada com aquilo que
os impede de obter o conhecimento de Deus. E ele está tentando fazer isso, certo? Então, relacionamento profundo só existe mediante conhecimento adequado e mútuo, porque se eu conheço mal, acabo não conhecendo adequadamente e, por conseguinte, há problemas. A minha pergunta para você nesse domingo é: você conhece Deus? Isso, muito bem, obrigado, Everton. E eu queria chamar aqui o Danilo para a nossa conversa aqui. Danilo, na segunda-feira a gente tem como título Conhecendo a Santidade de Deus. Na verdade, o conteúdo dessa semana é trazendo uma visão mais racional realmente de quem é Deus, né? Tentando desmistificar uma visão que muitas pessoas acabam tendo. E aí eu queria, né, que você pudesse compartilhar conosco aí as informações acerca da segunda-feira, que tem esse título tão importante, Conhecendo a Santidade de Deus. Entre todas as características aqui que Everton tinha citado, né, a característica que a lição ela destaca é justamente a santidade, né? Então, o que seria a santidade? É justamente duas coisas, né? Que seria, a gente sabe bem que santo é a ideia de separado, né? Então, Deus ele é separado do quê? Exatamente de todo o mal, de tudo que é ruim, né? Então, você vê ali que uma vez que Deus ele é santo, ele tá muito além da humanidade, né? Então, olha aí a questão, porque a humanidade é justamente pecadora, né? A humanidade, na verdade, é uma vez caída, né? Ela agora se separa de Deus. Não é que Deus ele, né, acabou se afastando, mas a gente que se afasta dele. E aí, por isso que essa palavra santidade é algo tão distante pra gente. Então você vê aí que a princípio, né, uma grande característica de Deus é justamente aquilo que nos afasta dele. Tá entendendo melhor? Aquilo que nós nos afastamos dele, né? Vamos dizer assim. Por outro lado, a gente vê aí que essa característica é justamente o que faz com que a gente possa amá-lo, a gente possa respeitá-lo, a gente possa de fato se achegar a ele. Porque uma vez que ele é santo, a gente sabe que tudo que ele faz é bom. Uma vez que ele é santo, a gente pode confiar que nele há realmente segurança, há realmente acalento, há realmente amor. Porque a questão é que uma vez que ele é santo, tudo não vai ter nenhum erro, né? E aí justamente essa é a primeira característica mais importante que a lição aqui comenta, que é justamente a santidade. É muito importante esse assunto da santidade de Deus e assim, não que eu acredito, isso é unânime. Todos os que acreditam em Deus sabem que realmente Deus é santo. Não tem dúvida, né? Não existe dúvida que Deus é um Deus santo. Só que quando a gente se refere ao amor, e é o conteúdo da terça-feira, né? Conhecendo o amor de Deus, quando a gente se refere ao amor de Deus, muitas pessoas acabam manchando essa ideia do amor de Deus com a ideia que nós temos do amor. Entendemos que Deus é santo, mas quando se refere ao amor dele pela humanidade, aí muitos acabam imaginando a ideia do amor de Deus baseado na ideia que nós temos sobre o amor, a ideia do conceito que nós criamos sobre o amor. Né? Por exemplo, eu amo a minha família, e aí a gente diz que ama o próximo, só que esse amor que a gente tem pelo próximo não se parece com o amor, o cuidado que a gente tem pela nossa família, por exemplo. Só que, se referindo a Deus, Deus ele ama toda a humanidade da mesma forma. E aí, por isso que a gente acaba maquiando de uma maneira humana esse amor de Deus, porque se uma pessoa, a gente já idealiza dessa maneira, se uma pessoa não acredita em Deus, por exemplo, a gente já começa a imaginar que o amor de Deus por essa pessoa é diferente, não é igual ao amor que ele tem por mim, por eu acreditar nele, por eu servir a ele. Então, essa não é a ideia do amor de Deus. E aí, na própria lição aqui, acho que no terceiro parágrafo, diz assim: a imagem que muitos têm de Deus baseia-se em uma ideia humana de amor, sempre limitada e imperfeita. Essa ideia é a ideia que nós temos do amor, né? E não o amor de Deus. O amor de Deus é completamente diferente. E aí, uma outra parte aqui do texto vai dizer assim: em última análise, a maior expressão do amor de Deus está no dom que ele deu à humanidade, seu próprio filho, que morreu pelos pecadores. Deus poderia ter retido esse presente, mas por seu amor extraordinário e totalmente altruísta, enviou Jesus à terra para que pudéssemos responder livremente a esse amor. Jesus não apenas desfez
a separação que o pecado criou entre nós e Deus, mas também revelou o caráter perfeito do amor divino, atraindo as pessoas para si mesmo. Então aqui a gente consegue ver realmente uma análise muito mais ampliada do amor de Deus, que não tem nada a ver com esse pensamento humano que a gente acaba criando, rotulando, né, relacionado a Deus. E aí, por isso que é importante nós entendermos esse conteúdo aqui da terça-feira. O amor de Deus não se aplica à visão de amor que nós enxergamos. Então, a ideia do amor de Deus é completamente diferente. Então, se nós acreditamos que Deus é santo, nós precisamos entender que o amor dele também é completamente diferente do nosso. É um amor, de fato, incondicional. E quando a gente começa a refletir sobre essa experiência de amor, enviar o seu próprio filho para morrer por toda a humanidade, daí a gente já realmente percebe que existe uma diferença muito grande desse amor que Deus apresenta por cada um de nós. E aí eu queria convidar também aqui, né, para conversar conosco, Daniel. Daniel, na quarta-feira a gente tem a palavra semântica comunhão. E o que a gente pode trazer como fundamento dessa palavra acerca desse conteúdo da lição dessa semana? Aí eu vou quebrar agora o ritmo. Eu quero segurar um pouquinho mais a pergunta que está ecoando desde do primeiro dia, né? Que a pergunta é: como podemos conhecer alguém que não vemos? Como é que a gente vai ter comunhão, que é a palavra da quarta-feira, com alguém que a gente não vê? E eu quero levar vocês para quinta-feira, que fala sobre Deus conosco. Aí você diz: pô, Daniel, tá entregando todo o doce, mas calma aí. O ponto é que na quinta-feira ele vai dar o grande spoiler do Novo Testamento, que Cristo é Deus. Nem todo mundo acredita nisso, infelizmente, mas é a pura verdade. Cristo é a revelação de Deus para cada um de nós. E eu não sei para vocês, mas quando eu era adolescente, né, até hoje eu acho, quando eu vou ler a atuação de Cristo ali no Antigo Testamento, as manifestações dele, ou as diversas formas que ele mostra o caráter de Deus por meio de Cristo, eu fico impressionado. Você para pensar que Deus ele poderia estar tão distante da gente, mas ele ali é representado, ele vem e fica próximo, tenta o tempo todo ficar próximo da humanidade. Isso daí para mim é impressionante. Eu vou caçando assim, história por história para entender cada vez mais. Então, respondendo isso daí, você pode ler melhor a quinta-feira, onde ele vai tratar ali as diferentes formas que a representação de Cristo chega para diferentes públicos. Mas eu gostaria de voltar agora para a quarta-feira, que eu acho que é o mais impactante. Como é que eu vou responder a pergunta: como podemos conhecer alguém que não vemos? E aí onde entra a charge novamente. Eu estava comentando lá o negócio. Para quem permanece nele, que é o que tem lá em João 15, né? Para quem permanece em Cristo, tudo é uma resposta. Toda pergunta vai ter ali um caminho referente a Cristo. Eu consigo ali ver ali aquela mulher perguntando para aquele homem: você é cristão? E ele tem que responder não só para aquela mulher, ele tem que responder para não só a humanidade, mas todos os seres. Porque a pergunta que o universo quer saber é se você conhece a Deus. É se você ama a Deus. Deus ele quer saber isso de você e tudo acaba se tornando uma resposta. A quarta-feira traz para a gente o seguinte: Deus ele se revela por meio da Bíblia, e a quarta-feira nos convida a ler um pouco mais da Bíblia. Você vai ver aí textos sobre a santidade, o Deus chamando o povo à santidade, refletindo sobre o amor dele. Deus se revela por meio da sua voz na natureza, nas pessoas, nas situações. Tudo que você passa a viver, você consegue olhar para trás e ver o carinho, o amor de Deus. Lembrando, quem permanece nele, vê ele em todo lugar. Então, como eu posso conhecer alguém que eu não vejo? Eu não preciso ver. Eu estou literalmente sentindo ele em todos os aspectos da minha vida. É só você
abrir os teus olhos e ver o quão ele é bom contigo mesmo. E aí agora eu posso passar para o próximo dia, que vai falar sobre o amor infinito, né, Jean? Isso mesmo, isso mesmo. E aí a gente chega no final, né, da nossa lição, lá na sexta-feira, tem como título Amor Infinito. E aí eu queria chamar para nossa roda aqui de conversa o Danilo, né, para que ele possa finalizar, fechar esse estudo especial da lição da Escola Sabatina. Bem, eu tinha falado justamente que Deus ele era santo, né? Os personagens da Bíblia, quando se encontraram com Deus de sua santidade, a reação dele era justamente ali uma reação de pequenez, né? Uma reação de eu não sou digno de estar na presença de Deus. Só que uma vez que, como já tinha falado, uma vez que Deus ele é amor, então, dado que Deus é santo, a gente sente longe de nós, né? Mas uma vez que ele é amor, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que não apenas a gente pode conhecer, mas que quer se fazer conhecido. E aí você vê isso aqui na sexta-feira, onde logo no primeiro e no segundo parágrafo, Ellen White fala assim, lá em Testemunhos para a Igreja, página 628, né? Ele fala o seguinte: a língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida. Pode-se examinar diligentemente as escrituras a fim de compreendê-lo. Pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedido por Deus no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E todavia existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor. No entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia, a meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. Então, a questão que a gente vê aqui, a gente viu hoje, um Deus que ele é perfeito, um Deus que ele é santo, um Deus que ele é onipotente, onipresente, ele tem vários atributos. Ele é um Deus infinito, mas ele é um Deus pessoal, um Deus que quer ser conhecido. E não tenha dúvida, jovem, o grande objetivo de Deus, o grande objetivo da nossa vida é conhecer a Deus. Mas a gente vai conhecer um Deus que quer também que a gente conheça. Então a questão é que a gente tenha agora a alegria de poder realmente conhecer, né, através do estudo da lição ali, de um Deus realmente que nos ama e nos quer bem. Amém, muito bem. Obrigado, Danilo. Então você que está aí nos acompanhando, nós agradecemos a sua presença, agradecemos a sua participação aqui conosco. E aí, compartilhe com seus colegas, né, da sua classe, do Maranata Class, porque espero que esse conteúdo aqui tenha sido útil para você, tenha sido útil para o seu amigo. Eu tenho certeza que essas experiências aqui vai fazer com que você cresça ainda mais no conhecimento da palavra do Senhor. Então, nós agradecemos de todo o nosso coração a sua participação. Então, compartilhe com seus amigos, curta, compartilhe aí nos grupos da sua igreja, para que aí a gente possa alcançar o máximo possível de pessoas. Queridos amigos, obrigado mais uma vez por mais uma lição. Eu quero pedir para que o Danilo agora, nesse momento, dirija essa oração, encerrando assim esse momento tão especial. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos ama, Senhor. Obrigado porque o Senhor é amor, o Senhor é justiça. Nós sabemos, nós estudamos na lição que o maior objetivo do inimigo é justamente deturpar o conhecimento do teu caráter. Mas nós sabemos que o Senhor é tão grande, tão infinito. O Senhor, em relação ao inimigo, é muito maior. Então sabemos que o teu poder vai fazer com que o Senhor possa se fazer conhecido para cada um de nós. Obrigado porque nós temos a oportunidade, Senhor, de estarmos perante o Rei do Universo. Perdoa nossos pecados, faz com que possamos conhecer a Ti e fazer a Ti conhecido para o mundo, Senhor. Que possamos realmente estar firmes na rocha, é isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém.